Depois da vitória por 1-0 lá na Arena da Baixada. Apesar da vantagem, o clima não é de tranquilidade, já que o time sofreu gol em 7 dos últimos 8 jogos. É uma geração que ganhou muito, mas ainda não ganhou tudo. Entre os troféus que o Flamengo poderia ter erguido recentemente no Brasil e na América do Sul, faltou esse. Hoje à noite, vai reencontrar o rival que tirou a Copa do Brasil do Flamengo de Jorge Jesus ano passado, no mesmo cenário. Diante de quase 70 mil pessoas no Maracanã, o Atlético Paranaense levou a melhor nos pênaltis, graças ao goleiro Santos. Diego Ribas defendeu Santos, bateu no meio do gol! Dessa vez, o empate no tempo normal livra o Flamengo dos pênaltis e o leva para as quartas. Agora mesmo o jogo mais importante é o mata-mata. Para ganhar o jogo é não defender só 1-0, é marcar mais gols e tentar ganhar de novo o jogo, não? Para seguir em frente, basta não levar gols, mas ultimamente isso tem sido um problema para Domenech Torrent. Eu acho que o Flamengo tem que mostrar um time mais compacto. As suas linhas têm que estar mais próximas. A gente também não pode só crucificar a linha de defesa, né? E se por acaso os rubro-negros precisarem encarar o goleiro Santos nos pênaltis, de novo. O caderninho de cobradores do Flamengo tem alguns dados importantes. Só a Arrascaeta tem 100% de aproveitamento, mas foram apenas 3 cobranças. Outro com aproveitamento de respeito é o Gabigol. Em 12 cobranças, 11 foram parar dentro do gol. Diego foi o que mais teve chances, 14, e 9 entraram. Mas o que os 3 têm em comum? Não vão estar em campo logo mais, ainda se recuperando de lesão. Domi pode contar, por exemplo, com o Bruno Henrique e Pedro, que perderam pênaltis contra o São Paulo. Só que desde que chegou ao Flamengo, o Bruno Henrique fez 2 em 4 e o Pedro 1 em 2, 50% de aproveitamento para ambos. E claro, tem o Everton Ribeiro, que bateu 7 vezes e aproveitou 5 delas. Mas os torcedores do Flamengo têm bons argumentos para acreditar que a decisão não vai chegar até os pênaltis. O momento do furacão é um deles. Nos últimos 10 jogos, contando 3 competições, o Atlético Paranaense perdeu 7 e empatou os outros 3. Tinha um time muito mais encaixado, peças bem mais qualificadas tecnicamente do que tem agora, não soube repor ou substituir essas peças à altura. E para o Flamengo perder no tempo normal, só se o Atlético tiver 2 gols de diferença. Derrota em casa por mais de um gol só aconteceu uma vez nos últimos 71 jogos. E quem conseguiu foi o São Paulo no último fim de semana. Agora, para seguir em frente, o Flamengo não pode deixar o Furacão fazer tantos estragos no Maracanã. O Atlético, em outros tempos, até dava para acreditar numa virada assim, de situação, de placar, de vantagem do Flamengo. Mas a bola que o Atlético está jogando essa temporada, não acredito. Eu acho que para o Flamengo, embora o Flamengo também não esteja naquele momento glorioso do outro patamar, acho que é a diferença barbada. do que o Flamengo produz esse ano em relação ao Flamengo do ano passado, para que o Atlético produza esse ano em relação ao Atlético do ano passado, Sim. é muito grande. É muito grande. Muito grande. E quando eu falo que é barbada, não é com desrespeito ao Atlético, não, tá, gente? É porque, assim, não dá para enxergar uma possibilidade do Atlético superar o Flamengo hoje. E o Atlético até vai fazer algumas mudanças, né, para o jogo de hoje, pensando no decorrer do Campeonato Brasileiro, né? Não que não vá lutar pela classificação, né? Mas vai administrar um elenco. Até são jogadores que acabam sendo substituídos, mas com mais ou menos no mesmo nível, né? Mas pensando na continuidade do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito improvável que essa decisão vá para os pênaltis. É que é mata-mata. Então, assim, o improvável entra dentro de campo, né? Quando você joga uma partida de mata-mata, pode acontecer uma bola, né, Fabiola? Sim. Mas, realmente, o Atlético é o 10º... Tem 16 pontos, 16 pontos, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso. Acho que a defesa do Flamengo vai ter que falhar mais ainda para poder comprometer o resultado hoje. Lá no jogo, lá no Paraná, o Hugo foi o principal em campo, né? Ele garantiu
esse resultado para poder favorecer o Flamengo hoje. Agora, o Domenech ficou bravo das perguntas sobre defesa, né? Depois que o São Paulo fez 4 gols no Flamengo, mas é um sistema defensivo, como o Roger disse. Não estou falando aqui de 2 laterais e de 2 zagueiros, mas é um sistema defensivo muito vulnerável, né? Deu 2 gols pro Internacional, claro, tem o mérito do Internacional de marcar lá na frente e fazer com que o Flamengo erre, mas foram 2 gols contra o Internacional. Né? Contra o Atlético Paranaense, o Hugo foi o principal nome. Isso significa que o goleiro, se a bola chega tanto no goleiro, alguma coisa está errada. E os 4 gols contra o São Paulo. Pode falar, Lopes. Não, é que assim, você estava falando sobre o sistema defensivo, eu não discordo, não. Eu acho que tem uma falha de configuração do sistema defensivo, mas me parece que individualmente, tecnicamente, existem falhas muito graves. Que não são apenas de posicionamento ou de cobertura ou de alguém mais à frente da zaga para sustentar. A gente tem visto falhas técnicas, falhas individuais e técnicas. Isso, às vezes, é mais preocupante do que... Eu acho que é mais difícil de acertar do que o sistema defensivo. Às vezes, com uma ideia ali, com um posicionamento diferente, com um jogador diferente, você consegue acertar um sistema defensivo. Quando os mesmos jogadores começam a cometer diversas falhas técnicas em sequência, acho que fica mais difícil de acertar. E quando o Lofredo fala isso, quando a gente fala o sistema defensivo, por exemplo, o Bruno Henrique deveria ter marcado o Tietê. O Tietê que chutou aquela bola à vontade, ajeitou a bola, pensou o que ele ia fazer. Demorou ali segundos para poder chutar. Aliás, foi um golaço, mas o Tietê estava sozinho. E o Bruno Henrique deveria estar ali naquela marcação. Essa é uma falha desse sistema defensivo. Exato. Outro, é um jogador do ataque. Do gol que o Volpi lança, é uma falha de posicionamento defensivo. E a gente tem outros gols, como a gente viu do Isla, Gustavo Henrique também, de falhas técnicas individuais. Sim. Né? E essas me preocupam mais. A questão do batedor. O Flamengo tá sem batedor oficial, né? Mas devia treinar, né? Tem que treinar pênalti, Deve estar treinando, imagino eu, né? Não tá. Nós temos aí o Bruno Henrique, que converteu 2 de 4, que cobrou. Esse aí ele não converteu, né? Ele foi segunda bola. O Pedro converteu 1 de 2 e o Everton Ribeiro 5 de 7. Vamos falar, principalmente o Pedro, tá? Bruno Henrique também, mas principalmente o Pedro. Sim. O pênalti não pode ser uma dificuldade para um jogador como o Pedro, né? O batedor oficial era Gabigol, né? Era. Antes de se lesionar. Mas o batedor oficial não precisa necessariamente ser um atacante. O Reinaldo é o batedor, um exímio batedor no São Paulo. O Fábio Santos tem um excelente aproveitamento cobrando pênalti no Atlético Mineiro. Maidana. Então, assim, são muitos Sabino. quesitos, né, que você tem ali naquele momento para bater bem um pênalti. Não precisa ser o atacante, necessariamente. Eu só acho que um jogador desse nível de finalização, como é o Pedro... Entendo e concordo. Ele não pode... Ele tem que ser o momento mais calmo da vida dele ali. Tem que ser a coisa mais tranquila para ele. É a melhor situação que pode ter. É ele de frente pro goleiro com a bola parada. Concordo com o Lofredo. Também concordo. Quase sempre. Flamengo só administrar hoje, né? Acho que o Flamengo tem que aproveitar, não é só administrar não, acho que o Flamengo tem que aproveitar, porque a última derrota foi, embora o placar tenha sido um pouco mais extenso do que eu acho que foi o jogo, ela foi uma derrota que marcou, que levou uma preocupação para o torcedor. Eu acho que uma resposta hoje seria... E o Flamengo costuma dar essas respostas depois de uma adversidade, sempre vem um Flamengo querendo atropelar, né, Fabíola? Tem um Atlético Mineiro esperando no fim de semana, treinando lá, quietinho, doido para também poder bicar. O Galo também que vem de um resultado ruim, né? O 3-0 aí do Palmeiras